Pode deixar o Elton aí, o Elton, né? Elton, fica aí, tá bom? Aí tu passa, quando eu pedir para tu passar aqui o PowerPoint, tu passa, tá? Obrigado, viu, Eliel? Amém, irmãos? Irmãos, eu não sei vocês, ó, mas eu quando canto músicas da cruz, eu sou tomado por um senso de gratidão, meus irmãos. Usa as palavras de Paulo. Acho que o mais pecador aqui sou eu, sem demagogia, tá, irmãos? Aí você diz a mesma coisa, sem demagogia, pastor. Eu sou também igual ao padre Paulo. Eu sou mais pecador. Aí juntos somos todos pecadores. Ou não? Meus irmãos, a gente sendo pecador, Deus tem perdoado a gente. Isso é motivo de alegria, satisfação, meus irmãos. É bom ser crente, irmãos. É bom ser crente. A gente está no melhor lugar do mundo, meus irmãos, hoje. Cultuando a Deus. Que esse senso de gratidão tome conta do seu coração. Que você seja grato a Deus por cantar canções como essas, meus irmãos. Por estar aqui para encerrar mais um livro da Palavra de Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia aí. Em Obadias. Deixa ela abertinha aí. Obadias. Abriu? Deixa aí marcadinho. Agora, deixa marcadinho aí e vai lá para o Salmo que a gente leu hoje. Salmos 81. Quem estava aqui na quarta-feira, eu insisto em dizer, você perde quando não está aqui. Quarta-feira, Salmo 79, verso 12, tem a palavra retribuir. No Salmo 80, verso 7 e verso 19, tem a palavra restaurar. Que tem relação com os nossos dois últimos sermões. E o Salmo de hoje não tem uma palavra que faça realmente uma relação direta com o nosso texto. Mas os versos finais do Salmo 81, 13, 14, 15 e 16, é uma repetição do que ele já vinha falando desde o começo. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para o verso 13, 14, 15 e 16. Eu vou ler aqui, você acompanha aí, que diz assim: Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a ele, e isto duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com mel que escorre da rocha. Meus irmãos, que salmos! Que salmos que ao mesmo tempo mostra quem somos nós, o quanto nós tapamos os ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Deus tem falado aqui para essa igreja. Qual é o teu problema, crente? Por que tu anda entristecido?
Por que tu tem te preocupado tanto com comer, com vestir, se tudo provém da mão de Deus? Por que tu tem andado tão apavorado e com medo, crente? Por quê? Eu vou te responder. Porque tu não tem escutado Deus. Tu tem ouvido, mas não tem escutado. Vamos orar. E que hoje, você de fato, ouça, escute o que o Senhor tem a dizer. Amém? Curve a sua cabeça. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos fazer a leitura hoje em pé. Tá bom? Vamos orar. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, a Ti clamamos mais uma vez. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Que o Teu nome seja santificado, que o Teu reino seja estabelecido, que a Tua vontade seja feita. Ó Deus, que possamos sempre nos sentir sobre a Tua mão poderosa. Que possamos sempre nos sentir dependentes de Ti. Não nos deixe confiar nos nossos planos, nos nossos projetos, na força do nosso braço. Constrange no Senhor essa noite. Que haja arrependimento para reconciliação. Que haja arrependimento para salvação no meio de nós. Aviva no Senhor. Sê conosco na meditação, no aprofundamento da Tua palavra, Deus. Traz-nos discernimento. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos lá para Obadias. Nosso texto vai do verso 17 ao 21. Mas eu quero ler o livro todo, ó. O livro todo. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se, preparem-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Se ladrões o atacassem, ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído, não levariam só o que lhes bastasse? Se fossem até você, os que colhem uvas, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú, como foram vasculhados os seus tesouros escondidos. Todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora, o seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à sua mesa preparam armadilha para os seus pés. E não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, destruí os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados, para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Por causa da violência feita a seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia que estranhos levaram os bens do seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça.
Porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar, irão beber, engolir e serão como se nunca tivessem existido. Mas o monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse de sua herança. A casa de Jacó será fogo, a casa de José será chama, mas a casa de Esaú será palha. O fogo e a chama incendiarão a palha e a consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Os de Neguebe tomarão posse do monte de Esaú. Os de Cefalá ocuparão o território dos filisteus. Tomarão posse também dos campos de Efraim e dos campos de Samaria. E Benjamim tomará posse de Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel tomarão posse do território dos cananeus até Serepta. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, tomarão posse das cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Poder sentar. Então, nessa última parte aqui, meus irmãos, do livro do profeta Obadias, depois de abordar o julgamento sobre Edom, que mais ou menos 2000 anos desobedeceu a Deus, levou o povo de Deus a desobedecê-lo, mas Deus, com essa profecia, diz que a justiça vai ser feita. O nosso primeiro sermão foi do verso 1 ao 7. E o enunciado foi: a última palavra é do Senhor Deus. Aonde ele deixou muito claro ali, pelo menos em 2 palavras, qual era o pecado de Edom. Edom é a representação do mundo de hoje. Arrogância e soberba. Aí presta atenção no link do nosso salmo. Quem é arrogante e soberbo não escuta ninguém. Quem é arrogante e soberbo tapa os ouvidos para a sabedoria. A Bíblia diz que sábio é aquele que busca conselho. Ouvir é essencial. Não só Edom, mas o povo de Deus, nós, sofremos muitas coisas porque não damos ouvidos ao Senhor. Às vezes você está diante da palavra de Deus, você está aqui ouvindo, seja na quarta, no domingo, você ouve, mas não escuta. Esses dias, eu fui ao shopping e a minha filha quis tomar lá um milkshake. Eu digo, vamos lá, vamos comprar. Aí estava lá a pessoa atendendo os clientes aqui, fazendo os pedidos, e a outra produzindo lá o negócio. E a minha filha foi e disse, moça, moça, moça. E na frente dela, os 4 palmos, moça, e ela? Aí ela olhou para mim e disse, pai, será que ela não escuta? Aí eu, moça, o meu jeito simpático de ser, moça, e ela nada. Aí eu me viro para outra moça que está trabalhando e digo, ela tem problema de audição? Aí a moça vai dizer assim, olha para ela e diz assim, eu acho que ela tem. E o que é que estava acontecendo? Ela estava com o celular aqui, assistindo o culto, ó irmão, olha que piedade, ela assistindo o culto lá. Mas ela estava ouvindo, mas não estava escutando. E ela não deu atenção. E eu ilustro que muitas vezes é assim que nós estamos diante da palavra de Deus. Diante do que Deus tem falado. A gente está ouvindo, mas a gente não dá atenção. Porque na cabeça da gente tem um monte de celular aberto. Que é os nossos planos e projetos e desejos. A gente fica pensando. Não já ocorreu com você, não? De você estar falando com uma pessoa e você sabe que aquela pessoa está olhando para você, ela está te ouvindo, mas ao mesmo tempo ela não está te escutando. Aí você diz assim, ei,
Tu entendeu o que eu disse? Isso não acarreta problema, meus irmãos? Quanto mais quando a gente se nega a ouvir a voz de Deus. Porque em todas as nossas ações, Deus sempre tem uma palavra a dizer. E a palavra dele vai ser sempre a final. Sempre a final. Não é como a gente, quando é adolescente, até adulto ainda que não amadureceu, né? Quando está em uma discussão, aí sempre quer ficar com a última palavra. A pessoa fala, vocês estão assistindo o que está acontecendo lá em Brasília? As audições que tem lá. Aí fala um, fala outro, aí, por favor, quer sempre terminar com a última palavra. Bote a cor na sua cabeça. Você que é crente. E você que não é. A última palavra nunca vai ser sua. Vai ser de Deus. E nessa última palavra de Deus, pode ter certeza, vai ser uma decisão. É um julgamento para condenação ou para confirmar a sua redenção. E aí nós fomos continuando e fomos para o nosso segundo sermão aqui em Obadias, o verso 8 até o 10, com o título Prestando Contas com o Senhor. Olha aí a lógica do raciocínio. Se Deus tem a última palavra, ele vai chamar para prestar conta. Toda criatura. Todos. Ateu. Todo mundo, meu irmão. Vai chegar um dia que vai, como o Apocalipse diz, todo mundo vai se prostrar e vai ter que ouvir. Nessa hora vai ter que ouvir. Não vai ter outro tipo de entretenimento. Vai ter que ouvir, porque o temor vai ser derramado de um jeito que não vai ter um indivíduo neste mundo que não pare para ouvir. Certo? Tentando trazer aqui uma ideia disso aqui, certo? Só uma ideia, porque nem se compara, é só uma ideia. Quando você escuta esse negócio aqui, ó. Tan, 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 tan. Sabe o que é isso? Tan, 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 tan. Aí você já para. É alguma tragédia, alguma coisa vai acontecer. Você para, estiver mastigando, para de mastigar para ouvir. Tu imagina quando o Criador de tudo chegar e dizer, agora é hora de prestar contas. E aí nós fomos para o nosso quarto sermão, do verso 10 ao 14, onde nós ouvimos lá a causa. E aí o título é Punidos por Justa Causa. Aí o Senhor disse lá, você não deveria ter feito isso, você não deveria ter feito isso. Aí nós fomos para o sermão anterior agora, o penúltimo, aonde a retribuição é certa. O verso 15 do nosso texto colocou todo mundo no sentido universal mesmo. Porque porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Aí perceba, verso 8, naquele dia, associado a Edom. Verso 15, Edom está incluído em todas essas nações, como também Israel. E aí nós, a igreja que somos o povo de Deus também. Vai chegar o grande dia. E aí nós vimos que é a retribuição mesmo. O que você fez vai vir sobre você. Aí na história, no desenrolar da história, Deus usou pessoas para retribuir o mal que Edom e o próprio povo de Deus, né, fizeram. Foram penalizados, foram castigados. Mas o verso 15 aponta, como eu disse, meus irmãos, algo escatológico. Uma retribuição final. E essa retribuição final, quando ela vier, ela vai ser Deus, de novo, usando os homens para fazer essa retribuição, mas Ele próprio vai chegar um momento que Ele vai tomar as rédeas e Ele mesmo vai retribuir. Mateus capítulo 24, capítulo 25. O próprio Deus, Ele mesmo, vai fazer isso. E aí nós chegamos agora no nosso texto. Que aí tem o título, A Restauração de Deus. E como é que eu divido o texto? Passa aí, irmão, por favor. Pronto. Eu divido o texto dessa maneira. Verso 17, livramento. Verso 18, vitória. Verso 19 e 20, restituição.
ou restauração. E verso 21, a justiça e o reino eterno de Deus. Agora perceba uma coisa. O verso 17, 18, 19, 20 e 21 será realizado no mesmo instante do verso 15 e 16. Entendendo que o verso 15 aponta para um cumprimento real, literal, mas também um cumprimento para o futuro, eu chamo aqui, eu evoco aqui, e quero que os irmãos vá lá, para Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Que é o grande dia do Senhor. Aí perceba nos versos que nós vamos ler, está exatamente isso aqui que eu defendo. O julgamento, a retribuição de Deus, no verso 15 e 16 de Obadias, acontece paralelamente, unidos, abraçados, com a restauração do Senhor. A redenção, no linguajar aqui de Lucas. Olha aí, verso 25 até o 28. Isso aqui, meus irmãos, é o grande dia, o dia terrível e, ao mesmo tempo, o melhor dia, o maior dia que nunca houve e nunca mais haverá. Um dia tão maravilhoso e, ao mesmo tempo, tão terrível. Olha o que o texto diz aí, ó. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. Angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. É uma linguagem apocalíptica. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Redenção de quem? Do povo de Deus. Arrependido, do povo de Deus, da qual se agarrou nas promessas do Senhor. O povo de Deus que se arrependeu dos seus pecados, se arrependeu das ofensas feitas a Deus. É o que Obadias está dizendo aqui em outras palavras. Esse povo que se arrependeu, essa redenção se traduz aqui, meus irmãos, nesses 4 pontos aqui. Livramento, vitória, restauração, restituição e justiça. Justiça. Assim como todos os profetas que nós expomos até aqui, todos eles com palavras duras, difíceis. Vou matar, vou exterminar, vou matar com instinto de crueldade, vou despedaçar, vou escravizar. Palavras do Senhor. E olhe, se você é um bom observador, e se você de fato tem escutado o que você tem aprendido aqui no decorrer dos anos, principalmente nos devocionais, um em especial, como estudar a Bíblia, um dos devocionais eu disse, irmãos, quando você estiver estudando a Bíblia, veja palavras repetidas e marque. Veja contrastes. São importantíssimos. Os verbos que denotam ordens são importantíssimos. O Senhor está falando. Aí eu quero chamar a atenção aqui para vocês, para uma palavra que se repete e para um contraste aqui, que se repete. Veja como é que o livro do profeta Obadias começa. Assim diz o Senhor. Senhor. Aí se você for para o verso 4, o finalzinho do verso 4 vai dizer isso. Diz o Senhor. Aparece a palavra Senhor novamente.
Aí você vai com a sua vista para o texto. Quando você chega no verso 8, o que é que diz? Naquele dia diz o Senhor. Aí você continua, vai. Quando você chega no verso 15, o que é que o texto diz? Porque o dia do Senhor. Aí você vai ao verso 18. Como é que ele termina? O Senhor falou. Aí você vai, verso 21, como é que a profecia de Obadias termina? Com a palavra Senhor. Todas as palavras Senhor que aparece aqui, com exceção da primeira que apareceu no verso 1, vou repetir. Todas as palavras Senhor que aparecem aqui, com exceção da Senhor no verso 1, é Iavé, que é a ideia do Deus soberano, do Deus que tem o controle de tudo. Para nós aqui, quando a gente lê e não entende, e não tem essa informação, para nós Senhor é Senhor. Mas esse pessoal aqui, quando ouviu o profeta falar Senhor, Iavé, quando eles ouviam isso, o que é que eles tinham na mente? O que é que o profeta queria causar nele? Olha, eu estou falando em nome daquele que fez aquele ato miraculoso de tirar o povo lá do Egito. Tirou o povo do Egito. Quem era o grande comandante de lá? Faraó, o homem mais temido, o homem mais poderoso. Deus com a sua soberania. Deus não sonha, Deus faz. Deus não manda, Ele decreta. Que é muito mais forte do que mandar. Ele decreta, e um decreto dele é para ser cumprido. Não tem quem desobedeça. Faraó não foi capaz de desobedecer a voz desse Senhor, Iavé. Mas ele não começa para esse povo dizendo que ele é o soberano. Ele começa com esse povo, na exceção da aparição dessa palavra Senhor, a palavra que aparece única vez é Adonai, que dá a ideia do Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos. Então, não sei se os irmãos vão lembrar, mas no primeiro sermão eu disse, meus irmãos, é como se Deus estivesse dizendo aqui, ó, eu vim para brigar com vocês. Eu vim para guerrear com vocês. Eu sou o Adonai, o Todo-Poderoso. Querendo dizer o que com isso? Ninguém vai conseguir me vencer. E aí tudo que ele diz, depois de assim diz o Senhor, Deus, a respeito, como o texto diz de Edom, tudo que ele diz aconteceu com Edom. E todas essas coisas, como eu já disse aqui, são tipos, são representações que aconteceram no desenrolar da história, que diz, afirma e confirma que esse Deus, Adonai, esse Deus Iavé, esse Deus soberano, esse Deus todo-poderoso, amarrado ao verso 15, vai chegar um momento em que a história vai ter o seu fim. Isso diz muito. Não importa o que a gente tem escutado aí, rumores de guerra. Não importa. Estão produzindo uma bomba. Não sei o quê. Fulano de tal vai se levantar contra fulano de tal. Está tendo aí uma organização para que o Brasil vire um país comunista. Não importa. Isso não vai acabar o mundo. Vai fazer o mundo sofrer, seja o que for, mas não acaba. Meus irmãos, quem vai acabar com este mundo é Jesus, o nosso Senhor. Nós lemos isso em Lucas. Então virá o Filho do Homem, vai ter bagunça, vai ter guerra, como já tem. Vai chegar a um nível que o desespero vai tomar conta de muitos que insistiram em viver na sua própria força, que insistiram em viver em não ouvir, escutar o Senhor. Mas aqueles que sofrem, mas não desistem das promessas do Senhor e confiam no Senhor, Lucas nos disse, fique em pé, erga a sua cabeça, porque a sua redenção está chegando. Tente imaginar a cena, meus irmãos, quando o Senhor vier.
Vai ser desespero para uns, mas vai ser grande alegria para os outros. Alegria essa que aqui no nosso texto em questão é livramento. Palavras que se repetem, mostrei para os irmãos. E contrastes. Aqui fica muito nítido. Monte Sião, monte de Esaú. Monte Sião, monte de Esaú. Você está onde? Qual é o monte que você está? Você está no Monte Sião ou está no Monte Esaú? Se você estiver no Monte Esaú, a representação é dom, representação do mundo, o que vai vir sobre você é uma retribuição que você não tem noção. Uma retribuição que te mandará para o inferno sem dó e misericórdia. Não vai existir mais misericórdia. Agora, se você está no Monte Sião, aí sim, é livramento. Olha o que o texto diz para a gente. Ó. Mas, e o mais aí, é uma conjunção que dá a ideia de contraste. Não é? O verso 15 diz o quê? A face da ira de Deus. A face da punição de Deus. A face irrevogável da punição, do juízo de Deus. Porque assim, porque diz o Senhor, está prestes, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Verso 15. Vocês serão tratados da mesma forma como tratou os outros. Ponto. Ponto. O mal que vocês, ou que você fez, cairá sobre a sua cabeça. Porque assim como vocês beberam no meu santo monte, lembra do sermão passado? Cálice, ira, assim como vocês derramaram a ira sobre o meu povo, assim todas as nações beberão sem parar, irão beber, engolir e serão como se nunca tivessem existido. Mas, aí vem um contraste, mas é a hora do irmão mais velho, é a hora do pai chegar e dizer, peraí, vou defender os meus, mesmo sendo pecadores, mas eles confiam em mim, se arrependeram. Mas, aí ele vai e diz, o Monte Sião, aonde Edom, Esaú, aonde o mundo tem bebido, tem derramado a sua ira, o Senhor diz, haverá livramento. E ele diz mais, o monte será o quê, irmãos? Olha a palavrinha que aparece aí. Será santo. Santo. Aqui é definitivamente santo, perfeito. Por isso que isso aqui aponta, meus irmãos, para algo no futuro, porque ainda não se cumpriu. Nós falamos aqui ontem sobre santidade. Que santidade não é você ser perfeito, é você ser separado. Mas aqui esse texto traz a ideia de separado e de fato perfeito. Ninguém vai mais violar o meu povo. Ninguém vai mais derramar ira sobre o meu povo. Ninguém vai mais influenciar o meu povo a se voltar contra mim. Quando é que isso pode acontecer nesse mundo? Jamais. Novos céus, nova terra. Quando o Senhor, de fato, disser, a redenção chegou, venha para cá. Aí, corpo glorificado, seremos perfeitos como Ele é. Olha aí, meus irmãos. Que promessa maravilhosa. Mas o Monte Santo, o Monte Sião, haverá livramento. O monte será santo. Poderá ser santo? Não. Talvez seja santo? Não, irmãos. Será santo. E os da casa de Jacó tomarão posse da sua herança. Casa de Jacó, Israel. E aí nos versos seguintes nós vamos entender que aqui é todo o reino unificado. Lembra que houve uma separação do reino? Reino do norte e reino do sul? Os versos seguintes vão corroborar para dizer, a restauração vai ser trazer o reino de Deus, juntando o seu povo separado. Vão ser só um povo. Aí quando a gente desenrola isso, e chega no Novo Testamento, a igreja aparece. Então, duas coisas aqui que o Senhor, quando diz que vai livrar o seu povo da presença do pecado. Vamos ser santos, perfeitos. E tudo aquilo que foi tirado de nós, no caso aqui, tudo aquilo que foi saqueado do verso 11 até o 14, do povo de Deus, o Senhor vai restituir.
Mas presta atenção, essa restituição, ela vem depois de Deus declarar a restituição que deveria ser desejada por todos nós, que é a santificação completa e perfeita. E essa ordem tinha que ser assim para fazer sentido. Porque se Deus retribuísse no final de tudo, de todas as coisas, no julgamento final, ele retribuísse tudo aquilo que foi roubado de nós, todas as injustiças feitas a nós, o seu povo, sem ter nos colocado numa posição de santos e perfeitos, nós íamos se voltar contra eles, meus irmãos. Nós íamos achar que maior prazer seria tudo aquilo que tiraram de nós e nos devolveram. O Senhor não seria a nossa joia maior. Então, para que isso, de fato, desse certo, o Senhor primeiro tinha que nos transformar, de fato, por completo. Não só nos livrar da prisão e do poder do pecado, mas da presença do pecado, porque o pecado não vai entrar no novo céu, nova terra. Aí sim, tomaremos posse, como ele diz aqui. Jacó tomarão posse de sua herança. E veja aí, que ao mesmo tempo que esse verso é um verso de livramento para aqueles que são de fato o povo de Deus, ao mesmo tempo, nas entrelinhas, é a ação de juízo de Deus para aqueles que não tornaram o Monte Santo de Deus em santo, que tomaram a herança dos filhos de Deus. Por isso que eu disse, ao mesmo tempo que a redenção vem, a maior alegria para o povo de Deus, juízo e condenação, a maior desgraça, o terrível dia, vem para aqueles que viveram a vida toda sem levar Deus em consideração. E isso vai ficar claro agora, ó. Nosso segundo ponto aí, ó. Verso 18. Deus nos livra e dá a vitória. Olha aí, ó. A casa de Jacó, Israel, será fogo. A casa de José será o quê, irmãos? Chama. E a casa de Esaú, os edomitas, os inimigos do Senhor. E aqui é a representação do mundo também. Tá? Fazendo lá um paralelo aqui, o mundo. O que vai acontecer com esse mundo? Como é que o mundo vai acabar, irmãos? Que a Bíblia promete. Como é que o mundo vai acabar? Com fogo, não é com água mais não. Não vai ser refrescante. Alguns entendem fogo literal, outros entendem fogo literal e perseguições, morte. Eu estou nesses aí. Tanto vai ter fogo, que vai consumir tudo, como Deus usando exércitos, como sempre fez. E depois ele mesmo vindo e com seus cavaleiros, como diz lá, os selos abertos. Ali eu vejo como algo real, literal. Aí ele diz, ó, Esaú, os edomitas, o mundo, será palha. O que é que vai acontecer? O fogo e a chama incendiarão a palha. Agora vamos fazer aquele exercíciozinho de substituição. O verso 18 começou dizendo que Jacó é fogo e José é chama. Aí a parte B do verso 18 diz que o fogo e a chama incendiarão a palha e Esaú é a palha. Então o que é que esse verso está dizendo? Quem vai incendiar quem e quem vai pegar fogo aí, irmãos? Quem, irmãos? Quem é o fogo aí? Jacó, né? Quem é a chama aí? José. Quem é a palha aí? Esaú, os edomitas, o mundo. Então, olha aí, meus irmãos. A nossa vingança aí. Deus vai usar o seu povo como fazendo parte da sua justiça, da sua vingança. Não é não? O fogo e a chama incendiarão a palha e consumirão. E ninguém mais restará. E ele diz, ó, da casa de Esaú. Dá nome. Eu não sei você, mas eu me perguntei, onde é que está a misericórdia de Deus aqui? É gente, Esaú, é um povo.
São os edomitas, é um povo. Por que Deus está fazendo isso com eles? Está aí. Que Deus é esse que faz isso com eles? É um Deus que é justo. Queira você acreditar ou não. E vejo o fraseado aí, meus irmãos. Uma grande tragédia. O mundo aí quer saber disso aqui não. Fecha os ouvidos para isso aqui. Lembra da história que aconteceu comigo no shopping lá? O mundo está olhando para o seu entretenimento e nós, igreja, estamos gritando, estamos pregando. Olha, não é assim não, não é assim não. Você tem que ouvir, é importante você ouvir. Você não tem que ver do jeito que você acha que tem que viver. Antes de você pensar em existir, Deus já tinha planejado tudo. E como é que termina o verso 18, meus irmãos? Porque o Senhor falou. Tem um texto na Bíblia que diz assim: o Senhor não é filho do homem para que se arrependa, nem para que minta. Deus não se arrepende e Deus não mente. Aí eu já expliquei para os irmãos, né? Quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, é uma linguagem para se adequar à nossa. Deus não se arrepende. E aqui ele está deixando isso claro. O Senhor falou. Isaías diz que quando o Senhor fala, é como a chuva que cai do céu, como a neve. Cai, não volta mais e tem seu propósito. Aí lá ele vai dizer: os meus caminhos são mais elevados do que o de vocês. Os meus pensamentos são mais elevados do que o de vocês. Aí Paulo é usado por Deus, escreve em Romanos capítulo 11 e diz: ó, profundidade das riquezas. Quem vai dar alguma coisa para Deus assim, para ter alguém em troca? Porque tudo é dele, é para ele, glória a ele e acabou. É esse Deus aqui que está dizendo isso aqui. Aí nós vamos para o nosso terceiro ponto. E essa imagem de fogo, né? Essa imagem de chama, é a mesma linguagem lá de Apocalipse. Abriu o selo, aí não sei o quê, Saraiva e tal. É o mesmo linguajar, meus irmãos. Aí o nosso terceiro ponto, versos 19 e 20. A restituição e reconstrução, assim entenda também. Olha aí, os de Neguebe. Aqui ele vai falar da restauração da herança que ele começou no verso 17 a dizer. Os da casa de Jacó tomarão posse de sua herança. E aí ele dá endereço aqui, ó. Endereço com CEP. É aquilo que eu disse para vocês. É Deus agindo no tempo, e ao agir no tempo, ele está apontando para uma herança que a gente vai chamar a priori de espiritual, porque a gente não vê ainda, mas que Deus preparou novos céus e uma nova terra para nós. Aí é como se Deus estivesse dizendo para você: ó, abre os ouvidos aí, escute. Se eu fiz isso na sua linha de tempo, na sua existência, tudo que eu prometo que você não viu ainda, mas que você tem que confiar e acreditar, eu vou fazer. E aí, para ser assim bem objetivo e claro, ele está dizendo: ó, e eu vou dar os detalhes de coisas que eu já fiz aqui. Aí ele vai citar essas cidades aí, ó. Neguebe. Os de Neguebe tomarão posse do monte de Esaú. Os de Cefelá ocuparão o território dos filisteus. Aí perceba aí ele citando os inimigos. Agora não só mais Edom. Está citando aqui Esaú, Edom, os filisteus, até o seu próprio povo, Efraim, que se voltou, né, contra o povo de Deus também, brigaram entre si. Samaria, a capital do reino do norte, né? Benjamim, a capital do reino do sul. O Senhor vai botar ordem nas coisas. Tomarão posse de Gileade. Está vendo aí? Dando endereço. Tudo isso aí que era tomado por eles, agora vão ser devolvido a vocês. Mas isso à custa de muita guerra. Sabe? Não é aquela coisa do passe de mágica. No tempo e no espaço, quando o Senhor restituiu o seu povo, foi com briga. Você, agora eu vou dar vitória a vocês. Vão lá, não foi aquela coisa que a gente vê as pessoas acreditando. Deus vai me dar a vitória e faz um negocinho, sei lá,
fica de cabeça para baixo num monte, ou pega uma toalha ungida, aí Deus vai dar. Não. Sempre o homem teve a sua responsabilidade, teve que lutar. Meu pai sempre diz, pastor João, né? Que não há vitória sem lutas. Aí está dizendo aqui, ó, vai fortalecer isso no verso 20. Como é que eles vão conseguir tomar o monte de Esaú, ocupar o território que os filisteus ocuparam? Tudo isso que está no verso 19. O Senhor diz, ó, os cativos do exército dos filhos de Israel, os que sobraram. O verso 14 diz assim: vocês não deveriam ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Vocês não deveriam ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Ó, gente foi exterminada e outros escaparam com vida. Esses poucos que escaparam, que a Bíblia normalmente chama de remanescentes, o Senhor está dizendo, eles, poucos como são. Por isso que aquele ditado popular. É melhor você estar com Deus do que você estar com a multidão. É melhor você confiar em Deus do que confiar na multidão. Que Deus faz o impossível acontecer. Tem vários relatos na Bíblia, né? O que me vem na mente aqui, Davi, pequenininho, derrubando Golias. Aqueles outros episódios de Eliseu e tantos mais, que vai lutar, é um exército gigantesco, Gideão, vai só com esses aí que dá certo, meu filho. Eu estou aí nesse meio, vá, a hora. Está aqui de novo, ó. Os cativos, os que escaparam, os que sobraram, dos filhos de Israel, tomarão posse do território. De tudo que fala no verso 19. Dos cananeus, ó, só gente boa. Até Serepta. Os cativos de Jerusalém, aí está citando a divisão. Está juntando, diz, ó, eles também vão ter vitória. Os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, tomarão posse da cidade do sul. Aí lembra, né, irmãos? Reino do norte foi levado cativo para a Síria. Reino do sul foi levado cativo, Babilônia, Nabucodonosor. Aí há um grande debate em dizer quando isso aconteceu de fato na história. Mesmo que isso aqui aponte para algo que ainda vai acontecer no futuro. Quando isso aconteceu na história? Alguns vão dizer, isso aqui aconteceu, isso aqui se cumpriu, quando o povo saiu tanto do cativeiro da Síria como da Babilônia. Saiu da Síria e depois da Babilônia se tornaram de novo um povo, que no futuro se tornou a igreja. Isso já aconteceu. E aí onde é que a gente vê esse registro? Aí alguém vai dizer, Neemias e Esdras está relatando o cumprimento dessa promessa. Só que alguns vão dizer, e aí eu entro, o que eu defendo aqui, aconteceu em partes, não aconteceu ainda por completo. Entendeu? Não aconteceu ainda por completo, porque o texto fala de exterminar, de acabar. Só que ainda somos perseguidos. Ainda as nossas heranças humanas são saqueadas. Ainda sofremos injustiça. Mas essa parcial aqui nos mostra que quem começou vai terminar. Entendeu? Se eu morrer ou você morrer com as injustiças que nós sofremos aqui, nós vamos entrar na completude dessa promessa. Então, eu estou do lado de teólogos, eruditos, estudiosos, que dizem que isso aqui se cumpriu parcialmente e vai se cumprir no final. Porque o verso 21 termina corroborando para essa ideia. Como é que termina o texto? O reino será do Senhor. Aí eu não posso acreditar aqui que, mesmo que eu entenda que o Senhor está reinando aqui, que equivale essa promessa aqui. Então deixa eu colocar os irmãos aqui. Eu creio que o Senhor reina hoje, mas não reina na sua plenitude, porque ainda não voltou. Né? Nós ainda temos um governo humano, ele ainda não voltou. Mas o texto está dizendo aqui no final que o reino será do Senhor. E essa nomenclatura dá a ideia de algo para o futuro, de algo que o Senhor de fato vai reinar no nosso meio.
Ele vai ser o nosso sol da justiça. E a Bíblia diz, no Novo Testamento, que nós julgaremos as nações. Então, esse texto corrobora para isso. Quando aparece, verso 21, a justiça aqui, de fato, salvadores hão de subir ao monte Sião. Como foi que ele começou no verso 17? Mas o monte Sião haverá livramento. Agora, no monte Sião, salvadores aí, meus irmãos, você pode também traduzir como libertadores, redentores. E os comentaristas dizem que isso aqui não está associado a Cristo, mas sim aqueles que o Senhor levanta. E quem o Senhor vai levantar? O seu povo. Olhem o que foi que o verso 18 disse. A casa de Jacó será fogo e a casa de José será chama. Olha o que é que o verso 20 diz. Os cativos do exército dos filhos de Israel tomarão posse do território dos cananeus. Os cativos de Jerusalém tomarão posse da cidade do sul. Esses são os salvadores, os libertadores, os remidores que o Senhor tem usado em meio ao mundo caído de injustiça. Mas eles vão preparar o caminho, aí sim, para que o nosso Senhor, o Yahvé, o soberano, ele chegue e diga: agora é comigo, daqui para frente é comigo. Então, venham. Aí, Lucas, a redenção chegou. Venham. Agora é comigo, agora eu vou resolver, vou preparar tudo e depois vou estabelecer por completo o meu reino. Aí o reino será do Senhor. Amém, irmãos? Tu quer isso ou não quer? Tu quer viver o teu reinozinho? Teu reinozinho vai cair, por mais que ele esteja te proporcionando algum benefício, algum prazer. O teu reino vai cair. Não vai ficar um de pé, meus irmãos. Só o do Senhor Jesus. Como é que eu termino aqui, concluindo? 4 aplicações, cada uma para cada ponto desse. Nosso Deus é um Deus de restauração. E Ele restaura, livrando, dando vitória, restituindo e aplicando a justiça. Então, se eu sei que Deus é um Deus de livramento, o que é que eu tenho que fazer? Esperar. Esperar. Não perder a esperança. O mundo pode virar cada vez mais um caos. Deus dará livramento a seu povo. Deus dará a vitória. Então eu tenho que esperar. Eu não posso perder a esperança. E como é que eu faço isso? Confiando. E confiar é uma perna do tripé da fé. Quem tem fé, confia, né? Consente. Quem tem fé é o quê? Conhecimento, consentimento, confiança. Deus me livra? Livra sim. Eu não me guio por vista. Eu tenho que esperar no Senhor. Não só esperar, eu tenho que confiar. Por que eu tenho que confiar? Porque segundo esse texto, Deus, para me dar vitória, Ele vai me dar poder para ser um libertador, um salvador. Vai me gerar custos. Mas eu tenho que confiar nele, na promessa dele. E como é que eu provo que eu acredito e eu espero nesse Senhor e eu confio nele? O terceiro ponto diz: eu tenho que perseverar, aguardando essa restauração. Eu não tenho que viver essa ideia cultural que muitas igrejas ainda acreditam. Arrebatamento secreto. Não, na hora que o negócio esquentar, eu vou desaparecer, ó. Igual o gênio da lâmpada. Eu vou desaparecer, ó. Vai não, filho. Não existe isso na Bíblia, não. Arrebatamento? Existe. Secreto? Não. É só ler de novo lá, Lucas 21,
e ler Mateus 24, 25, você vai ver lá. Vai ser um negócio que todo mundo vai ver. Todo mundo vai dizer assim, ó, como aconteceu já na história, né? A culpa de tudo isso é dos crentes, vamos pegar eles. Não foi isso que aconteceu no Império Romano? A culpa é desses protestantes aí, desses cristãos aí. Aí botou os bichinhos tudinho para servir de lamparina, os crentes. Tudinho pegando fogo. Aí você lê isso na história, ai, que legal. Ó. Que legal com o quê, né? Fosse com você. Isso pode acontecer. Aí milhares de pessoas hoje estão na igreja só ouvindo, benção, vai ser isso, Deus vai te dar vitória, e vive no pecado, no pecado, no pecado, no pecado, no pecado, e nem sabe. O maior inimigo da humanidade ímpia, da humanidade que insiste em não ouvir a voz de Deus. O maior inimigo dela não é o diabo, não. Quem é, irmãos? Quem é? É esse Senhor aqui, Adonai, Todo-Poderoso, esse Senhor aqui, Yahvé. A palavra final é dele. Vão prestar contas comigo. A punição será por justa causa. Mas eu sou misericordioso para aqueles que eu escolhi. Então não tema. Quando eu chegar, persevere, confie, espere. E como é que eu espero isso? Como é que eu espero o livramento, a restauração do Senhor, aplicando a sua justiça? Como é que eu espero? Descansando. Tem um hino que a gente canta aqui. Descansando no poder de Deus. Não temerei, né? Descansando no poder de Deus. Meus irmãos, eu disse isso e vou repetir. Estamos terminando o sermão, estamos terminando o livro de Obadias. Eu dou graças a Deus estar pregando esse livro, porque isso tem acalmado o meu coração de todas as injustiças que eu estou vendo. De quanta pregação sem futuro muitos estão ouvindo, achando que é palavra de Deus, quando não é. E como eu me encho de gratidão em saber que aqui Deus tem falado a nós. E hoje, em especial, Deus está dizendo, eu livro, eu dou vitória, eu restituo e eu faço justiça. Agora cabe a você descansar, perseverar, confiar e esperar. E aí hoje, mais que especial, quem prometeu isso aqui um dia encarnou e deixou esse cerimonial para a gente nunca esquecer. Faz relação à Páscoa. O grande livramento de uma potência mundial da época, do homem mais temido na época, Faraó. E o Deus Adonai, o Deus Yahvé, se apresentou e disse, vai lá, Moisés. Se ele perguntar quem eu sou, você diga, o grande eu sou te enviou. Vai lá. E quem conhece a história sabe, foi exatamente como Deus disse. O Senhor livrou, o Senhor deu vitória, o Senhor restituiu e o Senhor fez justiça. Se ele fez isso, ele continua fazendo e fará uma única vez mais. Que Deus, meus irmãos, nos dê esperança, confiança, perseverança e descanso com essas verdades. Amém? Peço que você comece a ler o livro de Jonas, que também não é grande, não é tão